FM e também através da nossa página do Facebook. E como eu já havia dito logo no início deste teu Tardes Demais, teremos aqui a conversa com o diretor da ProConsumer, o Sr. Alexandre Bacião. E o tema para hoje é Direito dos Consumidores em Tempo de Pandemia, exatamente. E eu vou já de seguida cumprimentá-lo. Bem-vindo à Rádio Mais, Sr. Alexandre Bacião. Como está? Muito obrigado, estou bem e obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos já a disponibilidade que deu a Rádio Mais para estar aqui e trocar alguns dedos de conversa, algumas ideias, algumas preocupações de alguns consumidores e, claro, em tempo de pandemia é importante saber quais são os direitos do consumidor. Já agora, o primeiro aspecto que eu gostaria de saber é o seguinte: se for registado um abuso de preço de itens de consumo, o que eu devo fazer? Muito obrigado pela oportunidade para nos debruçarmos sobre este assunto. Mas antes de eu responder a sua pergunta, eu queria fazer algumas considerações prévias, que é de que neste momento em que, na verdade, o mundo está numa situação da pandemia, tanto o comportamento do consumidor, assim como os próprios direitos dos consumidores, estão à prova. Por quê? Porque em termos de comportamento, o consumidor é chamado neste momento a tomar um comportamento responsável, tendo em consideração o momento em que estamos a passar, okay? De forma que ele não seja o veículo desta pandemia, tanto para a sua família, ou para a sua comunidade, ou para o seu local de trabalho. E em relação aos direitos, que eu digo que também estão à prova, é que há todo um conjunto de percepção em alguns fornecedores de que é a altura ou é uma oportunidade para especularem os preços, indo diretamente à questão que me coloca. Mas aqui é preciso que principalmente tanto o consumidor, assim como os fornecedores, devem perceber que, apesar de estarmos neste momento da pandemia, o comportamento do mercado, essas normas mantêm-se, não é? Como elas sempre vigoraram. E em alguns casos, até porque somos tanto os fornecedores como os consumidores, somos chamados a asseverarmos aquilo que é o nosso comportamento no que tange a fornecimento e a aquisição de alguns serviços. Agora, nos casos em que um consumidor, verifica uma especulação no mercado de preços, aí sim, a primeira coisa que o consumidor deve fazer é indignar-se e distanciar-se disso. E como é que o consumidor pode se indignar e distanciar-se? Denunciando as autoridades. Neste momento, nós sabemos de que está no mercado quase que a tempo inteiro a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, que sempre que aparece ao público alerta e adverte para esses casos, para que esses casos sejam denunciados à Inspeção Nacional das Atividades Econômicas. Há números que se podem usar, como é o número 1464, esse é o número que a própria INAI tem estado a divulgar, o outro é o do 4, 28, 26, 930, também a própria INAI Pode repetir este último número, 84? 84, 28, 26, 930. Esses dois números é que são da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, como forma, a INAI tem estado a divulgar, como forma de fazer com que os consumidores, naqueles casos em que estão perante uma situação de abuso aos seus direitos, ou a subida de preços sem motivo justificado, possam fazer a denúncia.
Exatamente. Surge também outros entraves nesta pandemia, que é então o cancelamento de algumas viagens. O valor será devolvido ou não? Olha, é assim, em relação a cancelamento de viagens, ah, alguns operadores, vamos lá, a nível operadores internacionais, eles dão algumas alternativas aos consumidores. Das duas, uma. Cancela, não, o cancelamento não foi por uma questão de vontade própria, e eles aconselham para que as pessoas possam remarcar para uma outra altura, das duas uma, ou para o mesmo destino ou para um outro destino, sem que isso traga qualquer que seja a taxa ou multa, porque sabe perfeitamente que em situações normais, vamos lá dizer, cancelar uma passagem e voltar a remarcar quase que custa o mesmo preço a que se comprou. Mas neste caso, alguns operadores internacionais têm flexibilizado a sua política de relacionamento com os consumidores. Por quê? Porque entendem, todos nós temos que entender assim, que esta pandemia apanhou a todos nós em contrapé. Eu também sei, sem querer fazer publicidade, não é? Eu sei também que a nossa companhia aérea, a LAM, tem estado a divulgar algumas informações que eu considero que são informações, são condições que podem estar a criar, vamos lá dizer assim, um ambiente de bom relacionamento entre a companhia aérea e os consumidores. Por quê? Porque neste momento não vale a pena uma das partes pensar que tem maior força, porque nós todos quase que estamos no mesmo barco. As dificuldades são as mesmas. Os consumidores, até certo ponto, costuma-se dizer, algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não, os consumidores estão também a perder as suas fontes de rendimento, perder empregos, enfim, salários metade, etc, etc. Então é preciso que as partes, tanto os fornecedores como os consumidores, encontrem uma solução conjunta para que não haja prejuízos nem do lado da empresa, muito menos do lado do consumidor. Por quê? Porque os fornecedores não podem pensar que todos os problemas que tenham, não é, de falta de faturação, etc, etc, esses problemas vão encontrar a solução no bolso do consumidor. Não é muito bem assim. Também o consumidor não pode pensar que os seus problemas vão terminar ou vão ter solução no bolso dos fornecedores. Daí a necessidade de as empresas flexibilizarem as suas políticas de relacionamento entre elas e os consumidores. Só assim é que vamos ultrapassar esta situação sem que haja prejuízos, conflitos que podem prolongar, não é, por muito mais tempo. Eu penso que não há nenhuma empresa que está interessada que tenha um conflito que não termina. Exatamente. Agora, aqui surge um conflito entre pais e encarregados de educação quanto ao pagamento das mensalidades dos seus educandos, onde algumas instituições alegam que devem pagar na totalidade, mas, no entanto, há algumas instituições que têm lá aulas práticas. Como é que eu vou pagar uma mensalidade na totalidade enquanto não tenho aulas práticas? As aulas não vêm a 100%, as aulas vêm a metade. Como é que fica? Eu pago os 10 mil, pago 5 mil, mas a escola diz que não, tem que pagar tudo. O estudante tem que ter dinheiro para ter os tais megas, tem que ter um telemóvel ou um laptop para poder ter essas mesmas aulas. São mais custos então para os pais. Então, como então saber então se eu estou dentro dos meus direitos de consumidor ou a escola está assim a aproveitar-se deste momento e
ganhar dos pais encarregados? Bom, é assim que, como eu dizia anteriormente, esta situação apanhou a todos nós de surpresa. Okay? E eu dizia também anteriormente que as instituições, tanto de fornecimento de produtos, bens, assim como serviços, como é o caso das instituições de ensino, devem flexibilizar o seu relacionamento com os consumidores. Essa pode ser uma janela que, até certo ponto, pode contribuir para ultrapassar certos problemas, para que esses problemas não constituam no futuro uma situação de um conflito interminável. Em relação à questão das instituições do ensino, o sistema não se difere daquilo que eu disse, que as instituições do ensino devem sentar, devem negociar com os pais encarregados de educação para encontrarem uma solução. Será que eu posso pedir a suspensão da cobrança das mensalidades? Vamos lá, cada caso é um caso. Por isso que eu digo que é preciso que essas instituições, não é, sentem com os utentes, okay, para que encontrem uma solução. A questão que até podíamos colocar algumas questões. Mas por que é que o estudante deve pagar uma propina por inteiro? Por quê? Por que é que tem que pagar? E essa questão, colocando-se numa reunião, é possível, não é, se fazer uma reflexão e as partes encontrarem uma resposta. E outra questão que se pode colocar é: então eu paguei as propinas, etc., para que o meu filho, o meu para que o meu educando tenha aulas presenciais. Tem que ter. O contrato é o que diz isso. O contrato não diz que o teu filho, quando a pessoa vai lá pagar, não diz que o seu filho vai ter aulas num regime não presencial. Não me diz que eu tenho que comprar o computador, não me diz que eu tenho que comprar megas, não me diz que eu tenho que comprar a internet. Não, diz que o meu educando vai ter aulas presenciais. Então, a partir desta cláusula, não é, contratual que podemos encontrar, não faz sentido que a instituição de ensino diga ao encarregado de educação, a um pai, para que pague as propinas por completo. Por quê? Porque o contrato aqui já foi quebrado. A própria instituição está na condição de incumprimento do contrato, porque não é capaz de dar aulas, proporcionar aulas num regime presencial. Daí que aqui é preciso que as instituições do ensino sentem com os encarregados de educação, com os pais, para estudarem essa questão e encontrarem uma solução. Até porque, repare, quando isso pode ser uma solução, o próprio Ministério, o próprio Governo, representado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, já iniciou a auscultação, né, das instituições do ensino, as instituições privadas. Por quê? Porque nós dizíamos desde sempre, anteriormente, que o governo não pode passar a vida a dizer que não vai intervir. Como não vai intervir? Afinal, quem é que regula neste país aqui a relação de consumo? É o governo. Quem é que regula a educação? Quem licencia? Portanto, é o governo. O governo não pode dizer que não, eu não vou intervir. Até certo ponto, isto é absurdo. E como era da razão dos utentes, não é? Do ensino privado, hoje, felizmente, o governo já iniciou a auscultação
a essas instituições como forma de conseguir trazer uma solução. Porque essa solução é muito importante. Antes que cheguemos na fase da reabertura das aulas. Porque o que pode acontecer, que nós estamos a recear, é que se este diferente prevalecer até a reabertura das aulas, há de haver mais um problema. Algumas instituições estarão, até certo ponto, podem aí fazer a retaliação, você não pagou, portanto não volta à escola. Portanto, haverá todo um conjunto Falou de, aqui uma coisa situações. interessante, que é não pagar a mensalidade, às vezes por outros motivos, porque muitos ficaram sem emprego e algumas instituições ainda querem sim cobrar a multa. Será legítima esta cobrança? Multa de quem? Não há. Portanto, ao se cobrar a multa, nós podemos, até certo ponto, diretamente considerarmos isso como uma prática comercial abusiva. Está a cobrar multa de quem? Neste momento, até certo ponto, dentro das medidas que foram, vamos lá, decretadas pelo estado de emergência, vamos lá dizer assim, há instrumentos que regulam as medidas que foram decretadas pelo estado de emergência. Alguns setores de fornecimento de produtos básicos, etc., são, vamos lá dizer, instadas a se absterem de multas. Neste caso concreto, não vejo as razões pelas quais uma instituição, seja ela de ensino, seja privada ou internacional, possa cobrar a multa. O que fazer se porventura estiverem a cobrar a multa ou 100% uma mensalidade? Como agir? Uma forma de agir é que nós temos que nos fazer valer das nossas autoridades, das nossas instituições. Existe o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, existe a própria INAI, que é a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, e cada um dos setores, vamos lá dizer assim, de ensino tem o seu regulador. É preciso que as pessoas se informem quem é o regulador de um determinado ensino, para que se façam valer desse regulador. Portanto, neste momento o que as pessoas devem fazer é procurar dentro do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano soluções. Como é que podem resolver esse problema? Apresentar as suas reclamações de forma a que se possa encontrar uma solução. E há uma questão muito importante que é preciso observar aqui. Nós muitas vezes encorajamos que as pessoas, nos casos em que se apercebem que os seus direitos estão sendo lesados, é preciso que as pessoas se organizem. Uma coisa é organizar-se de que forma? Uma coisa é um indivíduo, não é, ir fazer chegar a sua reclamação no Ministério ou num certo regulador. Outra coisa é nós nos organizarmos naquela escola, portanto, para que a reclamação seja coletiva. E quando a reclamação é coletiva, tem mais força do que nos casos em que a reclamação é individual. E isso, quando é uma reclamação coletiva, pressiona, no sentido próprio da palavra, não há outra linguagem que eu possa usar, pressiona para que a instituição visada possa, na verdade, encarar que a situação é séria e ceda para que haja um diálogo. Esta reclamação coletiva, mais ou menos de quantas pessoas é que deve ser? Depende do número determinado. Por exemplo, eu sei que em cada uma das instituições do ensino há comissão dos pais, etc. E em algumas instituições, né, até certo ponto os pais estão organizados. Tem um grupo, às vezes no WhatsApp, trocam informações. E eu sei que neste momento existem
esses grupos organizados de pais, não é por acaso que hoje o governo, através do Ministério, só podia ser através do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, está a fazer consultas. Não é por acaso. É porque, na verdade, as pessoas, em algumas escolas, organizaram-se e foram ao encontro das instituições como forma de fazer valer os seus direitos. Agora, como ficam os direitos dos consumidores em serviços essenciais? Seja energia, água. Há algumas instituições que fecharam devido à pandemia e depois não temos como devolver um certo bem que adquirimos. E geralmente é um prazo de um mês e dá-se que nessa mesma empresa até esta parte está fechada. Como agir quando a mesma estiver aberta? Será que ainda estarei dentro do período? Posso devolver ou fico com ela? O que é que eu faço mesmo quanto aos meus direitos essenciais nesta pandemia? Bom, vamos ver aqui, então. Está-se a referir a, por exemplo, um produto que eu possa comprar. Olha, o que eu sei, e é imperativo e força da lei, é que qualquer que seja um bem que um consumidor adquire, o prazo de garantia não pode ser menos de 12 meses, seja qual for. Aqui é preciso que estejamos muito bem claros. Não há isto de você chegar num determinado estabelecimento, o fornecedor ou o dono do estabelecimento dizer que não, eu vou te dar a garantia de 6 meses. Não existe, aliás, isso não tem fundamentação. A garantia deve ser de quanto tempo, mais ou menos? Porque algumas lojas dizem, olha, você tem garantia de um mês. Não, isso é uma violação flagrante, que deve ser denunciada, essa violação, à Inspeção Nacional das Atividades Econômicas. Okay? E, por um lado. Por outro lado, é que essa expressão é nula perante a Lei de Defesa do Consumidor. Não interessa que ele diga que são 2 meses. A verdade que prevalece é a lei. Percebe, né? Portanto, ninguém está acima da lei. Nenhuma voz está acima da lei. Se ele diz que te dou 8 meses, você está a dar 8 meses, isso está na sua cabeça. O que prevalece é a lei. Agora, nos casos em que, na verdade, termina o prazo de garantias, aí é preciso recorrermos a tal coisa que eu dizia, temos que recorrer a um diálogo, etc. Mas é preciso ter em consideração neste momento em que nós estamos em quarentena. Em termos legais, quanto tempo é necessário para fazer então o estado de garantia? 1 ano, 2 anos, 9 meses, quanto em média? A Lei de Defesa do Consumidor diz o prazo de garantias de um produto ou um bem de consumo móvel e não consumível é de 12 meses. Isto é, o prazo de garantia não pode ser menos de 12 meses. Isto é, o fornecedor ou o consumidor não está vedado em negociar o prazo de validade para 2 anos. Se as duas partes entenderam que podem estabelecer como prazo de garantia 2 anos, muito bem, pode ser, mas nunca menos. Este prazo de garantia de não menos de 12 meses é por lei, não se pode negociar para menos. Exato. Isso tem que estar bem claro, não é? Exato. Muitos casamentos foram adiados, mas, porém, alguns já efetuaram o pagamento dos salões e tudo mais, e sempre tem aquela cláusula que eles não devolvem o dinheiro. Em tempo de pandemia, este dinheiro deve ou não ser devolvido? Muito bem. É aquilo que eu disse anteriormente. Hoje
estamos numa situação anormal. Ok? O que fez com que, neste caso concreto, o casamento não se realizasse é uma pandemia. O que fez com que a festa não se realizasse é um imperativo de lei, em estado de emergência. Logo, tudo aquilo que é, vamos lá dizer assim, que é a vontade das pessoas, tem que voltar a ser, vamos lá, revisitar, temos que voltar a revisitar, ok? E encontrarmos uma solução. Isto de dizer de que em casos de desistência, repare que nesse caso concreto nem sequer os noivos desistiram. Não, foram obrigados. Não podem se fazer à rua, não podem juntar mais de 10, 20 pessoas. A vontade deles é de convidar 100, 200 pessoas. Okay? E por causa do estado de emergência, devido a uma pandemia, que é um problema de saúde pública, eles não desistiram. Pura e simplesmente estão no cumprimento daquilo que é o estado de emergência. Aí temos que compreender e perceber que vamos sentar, as partes têm que encontrar uma solução, okay? Até porque quando se trata de um salão de festas, eu entendo que ali não há nada perecível, ok? Então é preciso que aqui todos os fornecedores de produtos, bens e serviços sejam flexíveis para que o seu relacionamento com os consumidores não seja posto em causa por um conflito que logo à partida não tem razão de existir. Alexandre Bacião, diretor da ProConsumer, é o nosso convidado aqui deste nosso Tardes de Mas, e o tema de hoje é direitos do consumidor em tempos de pandemia. Só para terminar esta nossa conversa, qual é o apelo que deixa ficar para o consumidor em geral? Bom, o apelo que eu deixo para os consumidores é de que é tempo de nós, consumidores, pautarmos por um comportamento responsável. Porque, infelizmente, temos estado a verificar que há pessoas que violam as medidas decretadas pelo estado de emergência, perigando a sua saúde, a saúde da sua família e de outras pessoas, e nós, consumidores, temos que pautarmos por um comportamento responsável, porque somos chamados aqui hoje para que, na verdade, sejamos nós os ativistas para a prevenção, na propagação desta doença que está a desestruturar o mercado. Por quê? Porque se não pautarmos por um comportamento responsável, aí veremos os dias que vêm com muita preocupação. O mercado vai estar cada vez mais desestruturado, as dificuldades serão maiores e isto não é ninguém quer que cheguemos, não é o desejado. Portanto, esse é o apelo que eu deixo para os consumidores, e depois também dizer de que temos que evitar correrias no mercado, desnecessariamente compras de pânico, quer dizer, as pessoas entram em pânico, compram tudo mais alguma coisa antes de se certificar se na verdade aquele produto, aquele serviço corresponde à sua necessidade real. É preciso primeiro fazer uma pesquisa e saber quais são as opções que o mercado oferece. Obrigada então, Sr. Alexandre Bacião, diretor da ProConsumer, mesmo a propósito dos direitos do consumidor nesta época da pandemia. Se enfrentar alguma dificuldade e alguma anomalia, pode muito bem ligar para o número de denúncia, que é o 1464,
ou através do número 84 28 26 030. Volto aqui a repetir os dois números. 930. 930, ok. É o 84 28 26 930, certo? Pronto, volto aqui a repetir, são dois números. O primeiro é o 1464 e o segundo é o 84 28 26 930, para assim fazer então a sua denúncia quanto à defesa dos consumidores. Estivemos então a conversa com o Sr. Alexandre Bacião, diretor da ProConsumer, e o tema de hoje foi então direito dos consumidores em tempo de pandemia. Pode acompanhar esta entrevista na íntegra na página do Facebook da Rádio Mais. Nós só temos a agradecer a sua presença, volte mais vezes e que proteja-se, não é? Proteja-se sempre, seguindo à risca as orientações do Ministério da Saúde e fique em casa. Obrigado. Em segurança. Retrasada então a conversa, o nosso programa continua através da nossa frequência 94.1 FM, mas o nosso direto termina por aqui. Vamos juntos até às 15 horas.